gente, voltei aqui com os vídeos de novo. Prometo que agora eu vou seguir em movimento aí, né, trazendo mais e mais informações. O ano que passou foi muito agitado, muitas coisas aconteceram e eu não tive como continuar aqui gravando os vídeos para o canal. Mas neste abril não tinha como eu não voltar, né? Então eu resolvi voltar aqui com mais informações para vocês, para a gente conseguir aí trocar várias ideias e entender um pouco mais, né, de como funcionam os processos de inclusão e tudo mais, porque o Brincar também vai começar a trazer informações nesse sentido, uma vez que eu estou trabalhando, né, num contexto educacional com arte e estou neste momento muito mais voltada para as questões de inclusão, né? Então eu vou trazer para vocês hoje uma questão básica para a gente conseguir entender como fazer a inclusão da criança autista na escola. E por que eu vou falar de autismo? Mas assim, o que eu vou falar aqui de autismo, né, ele serve para outros transtornos, outras condições também, né, neurodivergentes ou de pessoas com deficiência, para que a gente consiga de fato cumprir com a lei, porque inclusão é lei, é direito, né, e a gente precisa trazer esse processo aí, precisa acontecer, né? Então, só que assim, muita gente fica estressada, às vezes as professoras ficam estressadas, as crianças ficam estressadas, por quê? Porque o processo não está acontecendo de forma adequada e é importante que este processo aconteça de forma adequada. Então, assim, a grande chave que eu trago aqui para vocês hoje é: nós precisamos aprender e se abrir de coração para aprender a flexibilizar as nossas ideias sobre educação, tudo aquilo que a gente já aprendeu sobre educação, porque o mundo está em movimento o tempo todo, né? E aí, assim, há gente que fica falando ai, porque essa moda de autismo, gente, não é moda, a ciência avançou, as pesquisas estão aí cada vez mais amplas e o processo de diagnóstico modificou. Então, muitas pessoas que sofriam ali em silêncio estão sendo vistas, né? E muitas crianças que estariam mais para frente nesse processo de ficar sem ter um lugar, né, elas já estão sendo diagnosticadas e já estão sendo tratadas de forma que os espaços educacionais também precisam se adequar a essa realidade, né? Então é super importante a gente dar conta desse movimento do mundo e flexibilizar as nossas ideias, porque a nossa sociedade é uma sociedade bastante rígida nesse sentido, né? Na ideia da normalidade, o fulano é normal, o ciclano é normal. O que é ser normal? Né? Quando a gente vai estudar os processos neurológicos, quando a gente vai estudar processos fisiológicos e tudo mais, a gente começa a perceber que ninguém é normal, que o normal não existe, né? Então isso é extremamente importante de a gente entender, que para a gente conseguir lidar com essas crianças, a gente precisa flexibilizar as nossas ideias do que é educação, do que é ensinar, do que é aprender, do que é conviver socialmente. Porque a presença de uma criança autista na escola, ela vai trazer muita possibilidade de crescimento também para as pessoas e crianças que convivem com ela. Bom, gente, e para ajudar nesse processo, eu trouxe duas ferramentas. Uma primeira, que é um clube de leitura gratuito no Telegram, chamado Voz do TEA, onde eu vou compartilhar com vocês leitura de trechos de livros de pessoas autistas falando sobre autismo. E por que isso é importante? Porque para incluir a gente precisa ouvir a pessoa que precisa ser incluída, quais são as necessidades dela, como ela sente o mundo. Isso vai ajudar muito a gente a construir as nossas práticas. Tem me ajudado muito, né? E o primeiro livro que está em leitura lá é O Que Me Faz Pular, do Naoki Gashida, né? O Naoki Gashida, ele é autista, ele não é verbal, ele escreve com uma prancha computadorizada. E ele escreveu esse livro com 13 anos, ele tem 30, tem vários best-sellers aí, mas
Neste livro que ele escreveu com 13 anos, ele relata pra gente coisas importantíssimas, né, de comportamentos do TEA, que a gente fica sem compreender, e ele traz pra gente muitas revelações sobre esses comportamentos. A segunda ferramenta, que eu vou falar aqui ao longo do vídeo sobre ela, é um e-book que está a um preço super acessível, para que vocês consigam aí ter os 13 passos básicos para iniciar um processo de aprendizagem com uma criança autista, certo? Então a gente vai falar um pouquinho disso agora. Olha só, vejam vocês, eu não fiquei aqui gravando vídeos, mas eu estou construindo aí coisinhas bem importantes para conseguir somar aqui, né, no processo de conhecimento de vocês. Então, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, né, para que vocês consigam aí receber os avisos dos vídeos, porque eles vão chegar, né, e aí a gente vai conseguir trocar muito aqui no canal. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode deixar aqui embaixo que eu vou responder com certeza. E é isso aí, vamos lá para as dicas que eu vou trazer para vocês hoje. Né? No caso, eu trabalho muito com crianças autistas, tenho especialização em psicomotricidade no autismo, né? Trabalho com crianças autistas no meu cotidiano e eu trago aqui para vocês um material de apoio. Então, assim, a gente vai... O que vai ter nesse e-book? Né? Você vai saber modos mais eficientes de se comunicar com a criança. Por quê? Porque uma das questões do autismo é o déficit na comunicação e na interação social. De forma que se nós não aprendemos um jeito eficiente de se comunicar com a criança, a gente não consegue ajudá-la a aprender, a gente não consegue ensiná-la. Né? Tem uma outra questão que é o princípio para planejar as atividades. A gente precisa ter aí alguns conhecimentos básicos antes de a gente começar a planejar as atividades para essa criança, justamente porque o processo neurológico dela faz com que ela tenha percepções sensoriais diferentes das nossas. Então, o que acontece? A forma que a gente vai planejar as atividades precisam levar em consideração as questões físicas, sensoriais dessa criança, né? Também vamos entender aí como que é o processo de motivação para a aprendizagem de uma criança autista. A gente vai olhar para a potencialidade da criança, né? A gente vai entender como olhar para essa potencialidade, porque muitas vezes, como a gente tem uma sociedade, né, que ela é patologizante, ela olha para a pessoa, coloca ali um rótulo do diagnóstico e já determina que essa pessoa não pode fazer muitas coisas, a gente por vezes não consegue perceber quais são as potencialidades dessa criança. Então a gente vai aprender a olhar para isso, né? Tá tudo lá no e-book, gente. A gente vai aprender a olhar para a criança de forma mais abrangente e profunda, né? A gente vai aprender modos mais eficientes de ministrar atividades, porque muitas vezes a metodologia que a gente utiliza para ensinar uma criança atípica não serve para ensinar uma criança autista. A gente vai entender como preparar o ambiente. Por quê? Porque o ambiente ele vai ter ali questões sensoriais que podem acabar atrapalhando o processo de aprendizagem da criança. Então a gente precisa entender como que esse ambiente precisa ser preparado. Né? A gente vai entender também estratégias para envolver a criança na aprendizagem. Né? Uma outra especialização que eu tenho é a neurociência e educação. E dentro da neurociência e educação, a gente estuda sobre aprendizagem significativa. E isso, para mim, que sou arte educadora, né, é algo que é extremamente visível, é fato. Quando a criança se envolve, o processo dela de aprendizagem é muito maior e muito mais rápido, né? O envolvimento emocional que a criança vai estabelecer com a atividade vai, através das emoções, gerar um processo de memorização muito mais prolongado e profundo, né? E vai proporcionar aí que ela consiga estabelecer esse processo de aprendizagem. Né? A gente vai entender também a importância de distinguir entre comportamentos inadequados ou birras, como o povo costuma falar. Eu não gosto de falar que é birra porque tem toda uma outra história que acontece aí, mas isso é assunto para outro vídeo e eu vou trazer para vocês depois, né? Mas para a gente aprender a distinguir entre comportamentos inadequados e crises. Né? Existem crises sensoriais, existem crises emocionais no autismo
que nós precisamos dar conta de entender. Senão, fica muito difícil a gente conseguir dar o suporte que a criança precisa, né? Quando esses momentos acontecem e ao mesmo tempo gerar esse processo de confiança e de vinculação, né? A gente vai aprender a questão da motivação, né? Porque a motivação ela tá ali num circuito dopaminérgico, em algo que é neurológico e a gente precisa entender como esse processo funciona para a gente ajudar essa criança a se sentir mais motivada na aprendizagem. Nós vamos olhar para estratégias práticas, né? Vamos ter ali estratégias práticas, eu vou trazer para vocês exemplos do meu cotidiano, né? Seja no processo de ensino-aprendizagem ou anteriormente no processo clínico, né? Vamos ver aí uma estratégiazinha para evitar a desorganização da criança, né? E para promover, e também vamos ter uma estratégia para promover a generalização do conhecimento, que é outra questão também que está presente no autismo, né? A dificuldade de generalizar uma habilidade. Muitas vezes a criança ela aprende uma habilidade ali num contexto por falta de flexibilidade cognitiva. Na verdade não é falta, mas é um déficit de flexibilidade cognitiva, que é uma função executiva que entra em xeque aí no autismo, né? Essa criança vai ter dificuldade de trazer para um outro contexto essa aprendizagem que ela teve num determinado contexto. Então, e aí eu trago exemplos práticos, né, para que as pessoas entendam como fazer. A ideia desse livro não é trazer um conhecimento técnico, a ideia desse livro é trazer um conhecimento prático, para que você leia, para que você ouça e pense, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para fazer aquilo outro, certo? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, falei bastante, né, mas eu acho que é importante aí, é a minha contribuição, né? Eu estou trabalhando no programa de iniciação artística da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, o programa PIA. Nós acolhemos todas as infâncias. Então, se vocês quiserem aí procurar nos bairros de vocês, para quem está aqui em São Paulo, né, no município de São Paulo, tem nos CELS, tem casas de cultura, tem em bibliotecas da prefeitura, né? Nós estamos aí em vários espaços e todas as crianças são bem-vindas. Então é interessante vocês darem uma olhada aí no território. Eu vou deixar aqui, tagueado aqui embaixo, também a página do programa, no Instagram e tudo mais, porque a gente está recomeçando, né, o nosso processo de volta aí aos encontros com as crianças, né, e é um lugar onde também são bem-vindas as crianças autistas. Né? Então eu falo para vocês deste lugar de artista educadora neste momento, mas de uma psicomotricista que já esteve na clínica também, né? Que o ambiente clínico é outra coisa, mas eu acredito muito, muito, muito na importância deste processo da inclusão cultural, né? Dessa criança estar junta na sociedade para ela conseguir interagir e para que a gente aprenda também a flexibilizar os nossos lugares, certo? É isso, um beijo para vocês e até a próxima!